Vamos iniciar o nosso estudo hoje, a questão número 53. O tema que ela aborda é a respeito de Jesus Cristo. Nós temos, no meio cristão, um pensamento que teve origem na Igreja Católica de que Jesus Cristo seria o próprio Deus encarnado. Esta teoria ela ainda permanece nos nossos dias, tanto no seio da Igreja Católica quanto no meio evangélico. E essa ideia traz uma série de equívocos e de contradições em relação a passagens do Antigo Testamento, a história do povo hebreu, aonde em nenhum momento se faz referência a um suposto homem-deus que iria nascer no mundo para salvar toda a terra. Então há uma grande contradição entre essas ideias, e quando nós começamos a estudar a origem das coisas, e mesmo examinarmos o pensamento dos filósofos, daqueles que pensaram a respeito do Criador, da criação, nós vemos que é mesmo um grande equívoco que permaneceu na história da igreja durante esses mais de 20 séculos. E isso precisa ser modificado. Nós, como povo de Deus, precisamos ter uma ideia mais justa de quem é Jesus, o nosso Salvador. Então, esse Jesus que a igreja denominou Jesus Cristo é um Jesus Deus que não é verdadeiro, pelo menos no ponto de vista das Escrituras Sagradas. De todo modo, essas ideias também são questões de fé. Nós respeitamos, evidentemente, todos aqueles que queiram continuar acreditando dessa forma. As pessoas são livres para crerem como elas quiserem. Mas nós precisamos buscar uma concepção mais justa, que esteja em mais harmonia com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As duas alianças, elas precisam estar harmônicas entre si. E se não existe essa harmonia, não é por um problema dos escritos, mas por ação da interpretação do homem, que entenderam, cada um ao seu modo, aquilo que foi escrito acerca da história de Jesus. A questão 53, ela pergunta o seguinte: como se pode compreender que Jesus Cristo é o Verbo de Deus? Então, a pergunta foi feita porque na introdução do Evangelho segundo João, existe essa ideia que o Verbo encarnou na terra e veio habitar entre os homens, logo na introdução do Evangelho. E é dito que ele é o Verbo vivo de Deus. Jesus é o emissário do Verbo divino e não o próprio. O Verbo faz parte dos atributos da divindade e se torna manifesto somente quando ocorre e se desenvolve um ciclo criativo universal. No momento em que não havia a criação, o Deus eterno mantinha-se absoluto numa condição de inexistência de tempo, espaço ou matéria. É difícil para a concepção humana formular a existência de coisa ou princípio que esteja além da visão científica tradicional. O que a ciência denomina singularidade é o eterno Deus de Israel. O que seria essa singularidade? Seria um estado de inexistência de tempo, espaço e matéria. Isso quer dizer que a realidade perceptível por nós, segundo a ciência, as teorias mais modernas da criação, fala que houve um tempo em que todas as coisas se encontravam concentradas num determinado ponto. O espaço, a matéria, a energia, tudo que existe
na criação e que é perceptível aos nossos olhos e aos nossos sentidos, tudo estava ali naquele ponto concentrado, sob uma pressão infinita, segundo eles dizem. Em certo momento, houve uma explosão desses elementos que estavam ali concentrados, e formando-se assim este universo como nós conhecemos hoje. De acordo com os ensinamentos da ciência, este fenômeno, esta explosão, este começo teria ocorrido por volta de 14 bilhões de anos atrás. Falando aqui do tempo do nosso planeta, do nosso lugar. Porque existe em outros lugares do universo mundos onde o tempo se desenvolve um pouco diferente da nossa cronologia. Isso em função da velocidade de deslocamento das galáxias e da forma como funciona o próprio universo. Mas falando em relação ao tempo aqui da Terra, há 14 bilhões de anos atrás, mais ou menos 14,5, segundo os cientistas, deve ficar aí por esse espaço de tempo, houve esta grande explosão, que eles denominam de Big Bang. Então essa é a melhor tese que explica a criação de todas as coisas. Onde é que entraria o verbo nessa explosão? Nós sabemos que quando não existe tempo, matéria ou espaço, na verdade não existe nada, só existe a singularidade. Nós entendemos que antes do Big Bang, o que existia era o próprio Deus eterno, que é o ser incriado. Esse ser, embora a gente possa falar dos seus predicados, das suas qualidades, ele não é um ser que nós temos condição de conhecer na sua totalidade. Isso porque ele existe numa condição de eternidade. E nós existimos na condição de seres que vivem dentro da relatividade. E como é viver dentro da relatividade? É viver dentro daquilo que foi criado. Como ele nunca foi criado, nós que existimos do lado de cá não conseguimos entender em plenitude o que há do lado de lá. Mas podemos deduzir, como deduziram os pensadores, que este ser, esta natureza, este princípio, ele sempre existiu. Porque se ele tivesse sido criado, obrigatoriamente ele deveria ter sido criado por um outro Deus, por um outro ser, por um outro princípio. Isso não faria mais dele o Deus eterno. Quando nós falamos de Deus eterno, nós estamos falando do ser que sempre existiu e que existirá sempre, o que é diferente da sua criação. Por ter sido criada em determinado momento, a obra de Deus ela fica destituída do status de eternidade. Só é eterno aquilo que sempre existiu. Então, se a criação foi feita em certo momento, como tudo indica que sim, ela não pode ser eterna. Então, a criação, seja daqui mais 14 ou 15 bilhões de anos, ou mais, ninguém pode precisar esse tempo. Ela tem que ter um fim. Um dia ela precisa atingir o estado de perfeição a que Deus determinou que ela fosse submetida. Então, a história entre o ponto inicial e o ponto final é a criação do eterno Deus. Muito bem. Então, a singularidade, o momento em que não existia as coisas que nós conhecemos hoje, era somente a presença do eterno Deus. Não há como nós apreciarmos isso na sua profundidade e totalidade. Mas podemos também entender que se Deus ele participasse com a sua eternidade da própria criação, ele perderia esse status, porque ele deixaria de ser absoluto. Então o que acontece? Os pensadores gregos formularam bem antes de Cristo a ideia de que havia um agente que eles denominaram Logos. O que seria Logos? Um ser intermediário entre a eternidade de Deus
e a relatividade da criação. Então, o Logos não seria um homem, seria como se fosse uma mente, como se fosse uma estrutura de pensamentos, de poder, de sabedoria, etc., que é o Deus manifesto. Então, o Verbo e o Logos, eles são a mesma entidade. Por isso que se fala que o Evangelho segundo João, ele está influenciado pelo pensamento grego, mas não é verdade. Na verdade, o pensamento é um só. Um pensador chamado Filo de Alexandria, que viveu um pouco antes da época de Jesus, ele dizia que o pensamento grego e os ensinamentos das Escrituras Sagradas é um pensamento só. Os homens é que faziam diferença entre isso. E ele tinha razão. E este pensamento ficou expresso no Evangelho segundo João. Por isso ali a gente vê que há umas ideias ligadas ao que se pensava na Grécia. Então, como Jesus se tornou o Verbo de Deus? Ele é chamado Verbo de Deus porque ele, ao vir ao mundo, a sua condição e missão fez com que ele entrasse em perfeita comunhão com este Logos, que é universal. Ele não é só desse mundo aqui. Ele, na verdade, é a inteligência suprema que está presente executando a ordem de Deus em todo o universo. Então, Jesus, ele teve comunhão plena com o Verbo de Deus e, por isso, ele foi chamado o Verbo vivo de Deus aqui na Terra. Mas ele não era o Verbo, ele simplesmente tinha comunhão com o Verbo de Deus em plenitude. Tá bem? Os irmãos entenderam até aí essa parte? Nós já falamos sobre isso no encontro nosso, né? A respeito da natureza do Verbo de Deus, da eternidade do Criador, da relatividade da criação, aquilo que se chama eternidade dos homens, que tem um fim, eternidade de Deus que não tem fim. Infelizmente, no hebraico se utiliza a mesma palavra para se referenciar às mesmas coisas. Então quem está falando aqui precisa saber fazer essa diferença. E às vezes a tradução, quando eles mudaram, fizeram a tradução para a língua portuguesa, os tradutores não tinham um bom conhecimento a respeito das coisas eternas, a respeito da ciência de Deus. E aí traduziram algumas coisas como se fosse eterna, sendo que elas não têm esse status. É o caso do inferno, por exemplo, que não é eterno, porque de alguma forma foi criado para que tivesse uma utilidade na obra do próprio Criador. Quando o Criador deseja dar origem a um universo, o Verbo ele se manifesta, ele aparece então como uma variação do próprio Deus eterno. O Verbo ou Logos, por um lado, comunica com a eternidade do Criador e por outro com a criação relativa. Por isso, João relata na abertura do seu evangelho que no princípio havia apenas o Verbo, que ele estava com Deus e que ele era o próprio Deus. Deus e o Verbo juntos como Pai e Filho. Então, essa ideia de que existe o Espírito não existe na intimidade do Criador. É o Pai e o Filho. O Espírito é só a execução da vontade de Deus quando há um processo criativo. Por que nós estamos dizendo aqui que há um processo criativo? Quando há um processo criativo? Porque uma eternidade é um ciclo do universo, desde o ponto inicial, quando há a explosão da matéria, do tempo e do espaço, até que este conjunto de astros e planetas, etc., atinja um estado de perfeição a que Deus determinou que fosse atingido pelo seu plano. Então não se trata de uma explosão acidental. Não se trata de uma coisa que aconteceu sem que Deus tivesse planejado. Ao contrário, toda a criação, a movimentação das mínimas partículas que nós conhecemos hoje pela ciência, tudo aquilo que o homem conhece do universo visível e da região invisível que ele ainda não conhece, tudo isso, cada coisa que se move é o movimento do pensamento do Criador. Nada foge ao controle da mente manifesta de Deus, que é o Verbo
ou logos, segundo os pensadores gregos. Há uma expressão nas Escrituras que fala a respeito de eternidades, no plural. De eternidade a eternidade. Isso geralmente acontece com frequência no Antigo Testamento. Então, como seria isso? Terminado um ciclo existencial de um universo e de toda a vida que ali se manifesta e atinge um estado de plenitude, evidentemente toda a criação volta a se fundir no próprio Criador. Não há uma destruição como supõe o cientista, que um dia o universo vai se encolher e vai voltar ao ponto inicial. O cientista não leva em conta a existência do Criador. Nós já trabalhamos na certeza de que por trás desta maravilhosa criação existe um maravilhoso obreiro, né? Um maravilhoso arquiteto, engenheiro, queira chamar como quiser, mas ele é o Deus eterno, Deus de Israel. Então, depois que termina uma eternidade, algo que se entende pelas Escrituras é que outra eternidade se inicia, como se fossem ciclos que acontecem de uma forma sequencial. Um dia, esse ciclo em determinado tempo teve início. Ele é eterno? Não. Quem é eterno é só o Criador. Ele pode cessar em determinado momento? Pode. Ninguém tem elementos para dizer com certeza o que acontece depois de um certo número de eternidades. Não há como a gente ter essa certeza em face do pouco entendimento que nós ainda temos das coisas do nosso Deus. Mas um dia o homem terá, no futuro, um conhecimento mais completo, porque tudo está sujeito à lei do progresso. E esse mundo, assim como as almas que fazem parte desse mundo, desse lugar, elas estão aqui num processo de aprendizado, de entendimento. Então, assim que o entendimento for se alargando, e que o progresso for tomando conta do mundo, que se afastar do mundo todo o mal que existe nele, então o homem estará mais livre e poderá compreender com mais justeza os desígnios do Criador. O verbo seria então um Deus criativo que estaria entre o absoluto e o relativo. A outra pergunta, quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, na verdade é o verbo se manifestando pelo seu Espírito. Sim, o verbo que se manifesta através dele. A gente percebe que todas as referências feitas a Jesus no Antigo Testamento se referem ao profeta, ao homem Jesus. No Evangelho segundo João, onde há essa ideia do verbo, toda vez que se fala ali, ele está se referindo ao verbo. Quem está falando é o verbo, não é Jesus. Então, se não entendermos essas coisas, que Jesus era, na verdade, um homem como nós, ele é um irmão nosso. Isso está em todo o Velho Testamento. Isso aí é uma coisa negada dentro da Igreja Católica, porque assim se criou esses dogmas e a sua teoria, tudo bem, a gente respeita, não vamos entrar em choque nem em debate com isso. Mas o que é verdade é verdade. Cedo ou tarde a igreja também terá que se ajustar a essas realidades. Então, não há no Antigo Testamento a ideia de que um homem Deus iria nascer. Ao contrário, que um profeta iria ser levantado. Esse profeta teria autoridade sobre o mundo, sobre o povo, sobre o reino novo. Então, ele teria uma casa que iria governar o futuro da humanidade. Então, isso tudo ficou esquecido. Quem acredita nisso é só os judeus. Isso foi abafado dentro do mundo e nasceu esse pensamento dentro do cristianismo de que Jesus salva todo mundo e tal. E dentro da Igreja Católica nem se acredita que pode acontecer uma hora o fim dos tempos. Não se acredita nisso. Mas o fim do mundo é uma previsão que está também baseada nas profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E elas se casam perfeitamente. Mas nós precisamos entender essa dupla natureza de Jesus, né? O homem que é o nosso irmão e aquele que recebeu a autoridade máxima sobre o planeta, que é ter recebido o verbo divino durante a sua vida aqui na Terra. Recebido assim, ter tido comunhão plena com ele, né? Porque o verbo continuou lá, não desceu aqui na Terra.
Foi representada a descida dele na pessoa de Jesus, mas ele continuou lá, evidentemente. E a terceira pergunta seria essa mesmo, né? Jesus, então, para nós é o Messias, é o ungido, é aquele onde o Verbo se manifestou em plenitude para nos mostrar a verdadeira natureza de Deus. Sem dúvida. Jesus é o Messias. O que é o Messias? É uma alma escolhida para presidir os processos de esclarecimento do mundo. Então, Jesus é o Messias da terra, né? Senhor dos judeus e dos cristãos, que são o povo de Deus. Que um dia será uma nação só, e eles estarão à frente das mudanças que vão ocorrer no mundo, orientando os povos e as coisas que devem acontecer na futura humanidade. É evidente que os processos que hoje governam a terra, a justiça, a política, o sistema econômico, tudo isso será transformado profundamente em algo melhor do que o que nós temos, né? O Senhor, assim, nos ensinou, nós acreditamos que essas coisas já estão em andamento e bastante adiantadas. Em relação à primeira, está certa? Só para confirmar o pensamento. Seria o Deus criativo? É um Deus criativo, sim, um Deus que estaria entre o eterno e podemos dizer relativo. Assim que é o Deus que nós podemos entender. É ele que cria todas as coisas, sustenta todas as coisas. As nossas almas são fulgurações desse próprio Deus, que é o Deus manifesto. Aí atrás do Deus manifesto está a eternidade. Ali é fechado, a gente não consegue nem teorizar sobre isso. O ser eterno não há nada como dizer. Os rabinos judeus lá, o pessoal que estuda isso, eles falam de uma luz muito suave, né, que preenche o infinito. É a forma que eles têm de falar da eternidade de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo falava, que era a luz inacessível, que ninguém... Luz inacessível é essa região onde habita o ser eterno, né? Então ali a gente não entra, não faz nenhum tipo de consideração. Tudo que a gente fala é do Deus manifesto, a partir do verbo para dentro da criação, onde está tudo estruturada a obra do Criador e está sendo executada. Claro que atrás do verbo está o próprio Criador, né? E a vontade dele é que está se manifestando e sendo executada ali. Então esse verbo também é chamado de cordeiro, é o cordeiro que foi morto antes da criação de todas as coisas. Então assim, há toda uma explicação em torno dessa morte primordial. Então se nós pudermos fazer uma questão, por exemplo, qual é o ser mais antigo do universo? O verbo é o ser mais antigo da criação, porque ele é o primeiro ser criado por Deus. Então, como ele sai da vida de Deus para uma criação dentro da relatividade, é como se ele tivesse sujeito a uma morte. É como se ele fosse morrer a sua eternidade. Aí o Pai que está por trás dele sustenta essa vida dele como se fosse uma primeira ressurreição. A ressurreição na criação iniciou com o verbo. É esse cordeiro, esse ser representado por um cordeiro que não é uma pessoa, mas do qual sairão todas as almas criadas no universo, de homens e de mulheres. Tá bem? Então o assunto é um pouco complexo, mas a gente precisa exercitar também o pensamento para entender as coisas abstratas. Não dá para ficar só, eu acredito no que eu vejo, né? A gente precisa entender, o pensamento é uma ferramenta de investigação do abstrato, daquilo que é espiritual. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. Então não é pelas coisas materiais que nós entendemos as espirituais. É pelo Espírito de Deus que nós entendemos as coisas do Espírito eterno. Tá bem? Elas não são vedadas. Pode ser que não sejam reveladas em certo tempo, devido à limitação do mundo. Mas elas não são proibidas. Nós podemos ter acesso, evidentemente, ao conhecimento eterno. No tempo certo, daqui a alguns anos, milhões de anos, centenas de anos, não se sabe, milhares, não se sabe. O homem vai atingir um estado tal que ele vai ter acesso ao conhecimento eterno, mais profundo, vai conhecer os mistérios do universo, etc. Claro que para isso nós temos que conceber que a alma também é eterna, que ela já é velha e que ela nasce, morre, vive, nasce, morre, vive, nasce, morre, trabalhando em torno da obra de Deus. A obra de Deus é aqui, não é lá. Então, nós nascemos, trabalhamos, morremos, passamos um período na eternidade, voltamos a nascer de novo, num outro personagem, desempenhando um papel determinado por Deus na construção
da coletividade, do futuro. Tá bem? Há que se entender isso, que a alma é eterna. Foi criado lá a hora que foi criado o universo, lá atrás. E tem uma história de ignorância, de trevas, vai aos poucos saindo das trevas para a luz. Isso é o que se chama evolução na ciência e a lei da progressividade, que nós determinamos aqui como uma forma de compreender que todas as coisas melhoram segundo a segundo, ou numa menor fração de tempo. Sempre todas as coisas avançam. Não tem nada que vai de marcha a ré. Sempre tudo está avançando. Bem, isso é importante a gente compreender essa progressividade. Vamos abordar hoje também a questão 54. Há alguma dúvida em relação a 53? Vamos a 54. O dogma cristão de que Jesus é Deus está equivocado? Então, sim, é um grave erro teológico. Jesus, o filho de Davi, é uma alma a quem foi dado cuidar do mundo terreno. É a cabeça da família divina, que é o povo escolhido, líder maior da nação santa, pastor dos pastores, príncipe dos príncipes, rei dos reis. Por quê? Porque nesse mundo ele é o que representa o verbo. O verbo fala através da boca dele. Não só aqui no mundo, mas também do lado de lá. Ele é a autoridade, o governo, aquele que está à frente de tudo que está acontecendo no mundo. Também aqui é necessário que haja uma concepção, irmãos, de que esses mundos são entrelaçados. Se criou dentro da igreja a ideia de que Deus fica lá em cima e nós temos que se virar aqui embaixo. E que Ele ajuda a gente, nós temos que construir as coisas. Mas não é bem assim não. Existe todo um processo de integração ou integração entre os dois planos. O plano espiritual, que é o plano eterno, as regiões invisíveis da criação, e a região visível. A região invisível é a intimidade da criação que nós vemos. Então essas coisas estão interligadas. Tudo está funcionando sob o poder da mente divina. É um mundo que está num processo de evolução, ele tem essas formas espirituais primárias relacionadas com a conduta atrasada do homem, de fazer maldade, de fazer coisas que não podem ser feitas, e de alimentar situações que trazem sofrimento, tanto para as individualidades quanto para as coletividades. Então, o trabalho da mente divina, do eterno Deus, do seu povo, é eliminar o mal. Em que sentido? Esclarecendo as almas. Então, eliminar o mal não é tirar a vida das pessoas más. Eliminar o mal é esclarecer as pessoas a respeito das verdades eternas. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o povo escolhido? Quem somos nós? Que todos os homens são filhos do Deus Altíssimo. Todos os homens. Independente de raça, de nação. Todos são filhos do Deus Altíssimo. Somos almas eternas. Todos nós. Então, existe um grave erro teológico que, a partir do segundo ou terceiro século da era cristã, foi estabelecida essa ideia de que Jesus era Deus. Como isso aconteceu? No começo da história da igreja havia uma doutrina chamada gnosticismo. Ela existe ainda até os nossos dias. Então, os gnósticos eram pessoas que tinham conhecimento das coisas eternas, das coisas espirituais, só que era um conhecimento ainda rudimentar, primário. Então, muita coisa certa estava misturada com coisas erradas e coisas absurdas. E até hoje o gnosticismo tem coisas sérias, certas, e tem coisas que não são corretas, não são verdadeiras. E esses gnósticos, eles começaram a aproximar das igrejas e queriam que as pessoas entendessem esse conhecimento. E aí o que aconteceu? Os líderes da igreja resolveram ir contra esses gnósticos, condenando as suas doutrinas como heresias e doutrinas falsas. E para isso, eles buscaram os ensinamentos de Fílon, de Alexandria, que era esse sujeito que falava que o pensamento grego e o pensamento judeu era um pensamento só. E Fílon fala muito desse verbo, desse logos. E trouxeram as ideias de Fílon para dentro da igreja do jeito deles. E daí começaram a ter essa ideia de que o verbo era o próprio Jesus.
que o Verbo tinha encarnado e tal, aí nasceu também a concepção de que ele era o próprio Deus. Como nós estamos falando aqui. Só que não imputando essa realidade ao Verbo divino, mas sim à pessoa de Jesus, que era um profeta. Então Jesus é um profeta, é um dos líderes do povo de Deus. Ele não é Deus, nunca foi, e nunca disse que ele era Deus. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, é o Verbo que está falando por ele, e ele piora a situação quando estabelece uma unidade entre nós todos e Deus. Então ele fala para que nós sejamos um só, assim como eu estou em ti, meu Pai, eles também estejam em mim. De modo que nós todos sejamos um só, sejamos uma unidade. Então o princípio de unidade é de comunhão. Não é que nós somos o mesmo ser. Cada ser tem a sua individualidade. Então é o princípio de comunhão, de unidade, de vistas. É o mesmo pensamento, uma mesma ordem, o mesmo sentido. Tá bem? Então é um grave erro teológico que precisa ser corrigido devidamente. Já deveria ter sido corrigido pelos teóricos da igreja. Juntamente com outras almas, ele não é sozinho, né? Na sua missão ele teve os seus apóstolos, mas são muitos mais. Quando nós vemos lá no Apocalipse, ele trata do mundo novo, ele fala das 144 mil testemunhas, ele fala que são almas das tribos antigas de Israel. Então são muitas inteligências trabalhando pelo progresso da humanidade. Em todo sentido, viu? Não é só no sentido religioso, não. Então, juntamente com outras almas, pastorei o rebanho divino desde a antiguidade para conduzi-lo ao glorioso destino de liderança, segundo a promessa que foi feita a Abraão e a sua posteridade. Importantes passagens das Escrituras mostram que a Jesus foi dada a condição de Cristo, Redentor da humanidade. Jesus é o portador do Verbo do eterno Deus, por causa dessa perfeita comunhão do Pai com o Verbo. Jesus dizia, eu e o Pai somos um, tendo sido erroneamente considerado Deus pelos teólogos do cristianismo. Tá bem? Sobre o Verbo, pastor, e o Espírito Santo, é uma distinção, e quando os profetas no Antigo Testamento profetizavam, e os apóstolos depois que receberam o batismo, qual é a ação do Verbo com o Espírito Santo, uma distinção? Como é que funciona isso? Não se deve fazer distinção entre Deus, Verbo e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo como se fossem 3 pessoas. Na verdade, é uma pessoa só, manifesta de 3 formas. Um é o Criador das coisas, o outro é o executor, que é o Verbo, né, que executa a vontade do eterno Deus, e o outro faz a parte prática, que é fazer acontecer o que está sendo executado. Então, o Verbo, na verdade, a vontade manifesta de Deus é o que se chama Espírito. Então, tudo uma unidade. Então, não tem trindade. Existe uma triunidade, né? Na verdade, é uma unidade de 3. Então, é um só que se manifesta de 3 formas. É Pai, que está na eternidade, o Filho, que é o Verbo, e o Espírito, que permeia toda a criação, executando a vontade tanto do Filho quanto do Pai, que é uma coisa só. Então não há 3 pessoas. Não se deve falar com o Espírito Santo, por exemplo. Tem necessidade de falar com ele, não é uma pessoa. Entende? Não é necessário você falar com o Verbo também. Não tem necessidade. Fala diretamente com Deus. Pelo menos é isso que a gente entende, que Jesus quer que a gente faça. Bem? Ele só indica, ó, o caminho é através de mim. Através de mim quem? Através do Verbo. Não é de Jesus propriamente dito. Mas para aqueles que creem que ele é Deus, né, que seja através dele, não tem problema nenhum. Mas nós estamos aqui pensando numa forma um pouco mais direta de relação entre a alma e o Criador, tendo como intermediário só o Verbo, uma vez que o Criador está num estado diferente da alma. O Criador está na eternidade e a alma na relatividade, né? Então, entre os dois tem que ter um intermediário, que é o Verbo, que é o Logos, ou tal Filho que eles falam. Entendeu aí, irmão? Então, o Espírito é só a execução da coisa. A quem executa é como se fosse o Espírito a ferramenta, né? O outro é o que executa. Ele usa a ferramenta que é o Espírito. E as ordens vêm do Criador que está por trás do que vai executar a vontade lá de trás. Então Deus é tudo, na verdade, em todos.
Na verdade, tudo é Deus. É só Ele que faz a coisa acontecer. Tá bem? Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz, a vida, então era o verbo que estava falando? Sim, é o verbo. Todas as referências aí no Evangelho segundo João, na maioria das passagens, quem está falando é o verbo. É um evangelho que traz essa feição grega. Não tem nada errado com ela, é melhor que os outros. É mais profundo do que os demais evangelhos, que são narrativas, alguns discursos de Jesus, mas não trazem ensinamentos profundos. O evangelho de João trazem esses ensinamentos. A maior parte das vezes, a fala que está no evangelho segundo João é a palavra do próprio verbo, e não de Jesus. Eu marquei algumas referências aqui, ó. Nós vemos logo aí depois da questão 54, tem uma referência aqui de Apocalipse, capítulo 5, ó, versículos 5 e 6, onde ele fala do leão da tribo de Judá. Então, no primeiro momento, o leão da tribo de Judá é o próprio Jesus, é o profeta. Mais um pouquinho à frente, ele vê um cordeiro diante do trono de Deus, como havendo sido morto. Está falando agora do verbo. Então, as pessoas pensam que ele está falando tudo de Jesus aqui. Não é. Apocalipse, capítulo 5, versículo de 5 a 6. E os demais versículos. Ele está falando, na verdade, de Jesus, do profeta e do verbo que iria se manifestar nele. Aí a gente vê Isaías falar de um menino que iria nascer, seguir, no capítulo 9, versículo 6. Aí fala do reino logo a seguir. Isso tudo Antigo Testamento. Aí quando a gente entra em João, logo abaixo aí, ó, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. A palavra em João já está se referindo ao verbo. Em outras citações, ao capítulo 6, 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Está falando do verbo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é a referência que você fez. Ó, também é o verbo que fala aí. Virando a página. Ó, está falando do verbo. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. João 15, capítulo 1. Aqui o Moisés, em Atos 3, 22, é uma referência de Moisés ao profeta Jesus. Ó. O Senhor Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então o profeta Jesus era semelhante a Moisés. Era um homem, não era um Deus. Referências ao Antigo Testamento. As outras duas referências, Apocalipse 5, 11 e 12, e João 10, 30, eu e o Pai somos um, as duas passagens se referem ao verbo e não a Jesus Cristo. Tá bem? Então essas coisas a gente precisa começar a olhar com mais cuidado quando nós estivermos lendo sobre a vida de Jesus, quando é Ele que está falando, quando é o verbo que fala pela sua boca. Isso precisa fazer essa diferença para a gente não fazer confusão, como aconteceu no seio da igreja. Tá bem? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e bondade. Amém.